A empregada notou algo estranho no filho do milionário, até que ela removeu o que não tiveram coragem. Tudo começa naquela manhã abafada em São Paulo, quando a empregada da mansão percebe algo estranho no comportamento do filho do milionário. Um detalhe tão pequeno que poderia passar despercebido por qualquer um, mas não por ela. Um objeto escondido, um gesto nervoso, um silêncio mais prolongado do que o habitual. Algo ali não estava normal, e aquilo seria apenas o início de uma descoberta que ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. A mansão, tão impecável por fora, começa a revelar rachaduras emocionais por dentro, enquanto o milionário tenta equilibrar sua vida de responsabilidades com a sensação constante de que está perdendo o controle do próprio lar. Se você também quer saber até onde essa história vai, curta esse vídeo agora, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo. A partir daquele momento, nada mais parecia encaixar. O herdeiro começou a faltar aulas, se isolar, evitar perguntas simples. A empregada observava cada detalhe com atenção crescente, sentindo um aperto no peito que só aumentava. Ela sabia que aquilo ia explodir mais cedo ou mais tarde. E quanto mais o milionário tentava se aproximar, mais percebia que seu filho carregava algo profundo, guardado com medo. Enquanto isso, dentro daquela casa enorme, segredos se moviam como sombras entre as paredes, e o que a empregada encontrou escondido no fundo da gaveta seria capaz de virar toda a história da família de cabeça para baixo. E mal sabiam eles que tudo estava prestes a ficar ainda mais intenso. Quer o restante? É só continuar aqui, porque essa história está só começando. O dia amanhece abafado no bairro nobre de São Paulo. O céu parece pesado, como se carregasse junto com as nuvens todos os segredos que aquela mansão escondia entre suas paredes claras e impecavelmente alinhadas. O milionário acorda antes do sol subir por completo, como sempre faz, movido pelo hábito de uma rotina rígida que ele mesmo construiu ao longo de anos. Ele cruza o corredor silencioso, sentindo o piso frio sob os pés, e por um instante tem a impressão de que a casa está mais quieta do que o normal. Não sabe explicar por quê, apenas sente. O cheiro do café recém-passado invade o ar, e a luz suave da manhã entra pelas janelas amplas da cozinha. A empregada já está lá, arrumando a mesa com a mesma dedicação de quem faz isso há tanto tempo que conhece cada detalhe da casa como se também fizesse parte dela. Mas seu olhar está diferente naquela manhã. Ela observa o milionário com um gesto discreto, quase preocupada, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse certeza se deveria. Ele agradece o café, sem formalidades. Apesar da riqueza, nunca gostou de tratá-la como alguém distante. O silêncio se estende por alguns segundos até que ela respira fundo, pega um pano e começa a limpar algo que já estava limpo, apenas para aliviar a tensão. Ela diz que o filho dele acordou estranho. Fala sem dar muitos detalhes, com receio de ultrapassar um limite. O milionário, já acostumado com pequenos períodos de rebeldia do adolescente, apenas concorda com a cabeça. Mas uma pontada de alerta surge em seu peito. Ele tenta ignorar, acreditando que deve ser apenas mais um dia complicado como tantos outros. Enquanto toma o café, ele observa pela janela o movimento lento das árvores balançando com o vento leve. Tem a sensação de que algo está prestes a mudar. E essa sensação o incomoda profundamente. Poucos minutos depois, decide subir para verificar o filho. Ao se aproximar do quarto, percebe algo que não havia notado antes, o som de gavetas sendo fechadas às pressas. Um movimento rápido, quase desesperado. Ele para diante da porta, esperando que o filho abra, mas nada acontece. Bate levemente, anuncia sua presença, mas o garoto apenas responde com um já vou abafado, como se tivesse a boca colada ao travesseiro. O milionário não insiste. Se afasta com o coração apertado. Cada passo no corredor ecoa mais do que deveria. A empregada, lá embaixo, continua com seus afazeres, mas a mente dela está longe. Horas antes, enquanto trocava os lençóis, encontrou um pequeno objeto no fundo da gaveta do filho. Não sabia se deveria contar ao patrão naquele momento, então guardou a informação consigo. O objeto carregava um significado que ela não compreendia totalmente, mas o suficiente para sentir que aquele comportamento do garoto não era apenas uma fase. O milionário segue seu dia tentando manter a rotina empresarial. Liga para a equipe, resolve pendências, conversa com sócios, mas sua concentração é mínima. Ele pensa no filho o tempo todo. Pensa no tom de voz abafado. Pensa no barulho da gaveta. Pensa na distância emocional que tem aumentado entre eles. E, acima de tudo,
Pensa no medo silencioso que tem de não ser o pai que prometeu ser quando o garoto nasceu. A tarde chega arrastada. O calor se intensifica. As sombras das árvores no jardim ficam mais longas. Quando o milionário finalmente volta para casa, algo está diferente. A empregada se aproxima com cuidado, pergunta se ele tem um minuto. Ela nunca pede isso, nunca invade horários, nunca quebra sua própria disciplina. O milionário sente o corpo inteiro endurecer. Ela diz que precisa falar sobre o filho, mas sem alarmar. Relata que ele faltou às aulas naquele dia. Explica que recebeu uma ligação da escola enquanto limpava a sala. O milionário leva alguns segundos para processar. O filho nunca faltava sem avisar. Nunca. Ele sobe novamente para o quarto, mas o garoto não está lá. A cama está desarrumada, a janela aberta, a escrivaninha com livros empilhados sem lógica alguma. O milionário respira fundo. Tenta manter a calma. Lembra que o filho costuma ir ao quintal nos momentos de irritação. Desce as escadas com passos firmes. Encontra o garoto sentado perto da piscina, encarando a água parada, como se estivesse vendo dentro dela respostas que ninguém mais conseguia enxergar. O milionário se aproxima devagar. O filho não se assusta, apenas continua olhando fixamente o reflexo distorcido que a água quente cria. A conversa acontece de forma curta. O adolescente diz que só queria um momento sozinho. Não dá detalhes. Não explica as faltas. Não revela o motivo da expressão triste nos olhos. O milionário tenta puxar assunto, tenta mostrar interesse, tenta preencher o vazio que existe entre os dois. Mas o filho permanece distante, fechado em si mesmo. A empregada observa de longe, discreta, mas com o coração aflito. Ela conhece esses sintomas. Trabalhou para muitas famílias, viu muitos jovens passando por situações difíceis, e aquele comportamento não parecia simples cansaço. Parecia peso. Parecia medo. Parecia algo guardado há tempo demais. Quando a noite cai, a mansão fica silenciosa de um jeito que incomoda. As luzes quentes iluminam os corredores, mas nada aquece o clima. Há algo suspenso no ar, algo que ninguém entende completamente ainda. Horas depois, quando todos já deveriam estar dormindo, a empregada se levanta de sua cama improvisada no quarto de serviço. Ela sente um impulso estranho, quase instintivo, para verificar novamente o quarto do adolescente. É algo que não consegue explicar, apenas sente que precisa fazer. Ela sobe em silêncio absoluto, como se pisasse em nuvens. Ao entrar no quarto, percebe que o garoto esqueceu uma gaveta semi-aberta. O pano dela escorrega da mão por um instante. Ela se aproxima, respira fundo, olha ao redor para garantir que está sozinha e então abre a gaveta completamente. O que vê ali confirma seus temores. Algo escondido. Algo importante. Algo que ninguém naquela casa teve coragem de enfrentar até aquele momento. Ela pega o objeto, segura nas mãos por alguns segundos, sentindo o peso simbólico que carrega. Seus olhos se enchem de preocupação e também de compaixão. Ela entende que aquilo não é um problema, é um pedido silencioso de ajuda. Mas guarda o objeto consigo, sabendo que ainda não é a hora de mostrar ao milionário. Algo tão delicado exige o momento certo. Quando desce novamente para seu quarto, a casa parece diferente. As paredes parecem mais estreitas, o ar mais denso, e a sensação de que algo profundo está prestes a vir à tona nunca foi tão forte. Naquela noite, ninguém realmente dorme na mansão. O milionário vira de um lado para o outro na cama, pensando no filho. O adolescente fica acordado encarando o teto, tentando entender seus próprios sentimentos. E a empregada segura o objeto escondido nas mãos, sabendo que aquilo é apenas o começo de uma longa jornada de descoberta naquela família. A manhã seguinte chega com o céu encoberto, como se São Paulo tivesse decidido vestir o mesmo humor inquieto que dominou a mansão durante toda a noite. O milionário desperta antes do despertador tocar, com a mente girando em torno do comportamento do filho. Ele desce para a cozinha com passos lentos, carregando no rosto o cansaço de quem passou horas refletindo sem chegar a lugar algum. A empregada já está ali, com o avental amarrado na cintura e o olhar inquieto. Ela tenta agir naturalmente, mas a presença do objeto escondido em sua gaveta de serviço pesa mais do que qualquer panela nas mãos. Cada movimento dela carrega um cuidado excessivo, como se qualquer palavra pudesse acender um incêndio emocional naquele ambiente. O milionário sente a tensão, embora ela tente disfarçar. Ele agradece o café, mas não o prova imediatamente.
Em vez disso, observa a empregada com atenção silenciosa, tentando decifrar o que ela talvez ainda não tenha tido coragem de revelar. O adolescente aparece pouco depois, descendo as escadas com passos arrastados. Os olhos dele parecem ter perdido o brilho comum da idade. A empregada acompanha tudo com o canto dos olhos, percebendo cada gesto do garoto. O milionário tenta começar uma conversa simples, perguntando sobre o dia anterior, sobre a escola, sobre como ele está se sentindo, mas recebe respostas curtas, carregadas de desconforto. O silêncio fica tão espesso que parece uma parede invisível entre eles. O milionário percebe o quanto aquilo o afeta. Ele não admite em voz alta, mas teme estar perdendo o filho. Teme que o tempo tenha criado distância suficiente para ele perceber tarde demais que não estava tão presente quanto deveria. Seu conflito interno cresce como uma sombra, trazendo à tona o medo de repetir erros do passado. Depois do café, o adolescente volta ao quarto, alegando que precisa se arrumar. O milionário fica na cozinha, olhando para a xícara pela metade. Ele não toma o café. Apenas respira fundo, tentando encontrar coragem para lidar com o dia. A empregada aproveita que ele está ali e pergunta, com uma delicadeza ensaiada, se ele tem notado alguma mudança no comportamento do filho. O milionário hesita antes de responder. Ele admite que sim, que há algo diferente, mas não faz ideia do que pode ser. A empregada analisa o rosto dele, tenta entender até onde pode ir, até onde é respeitoso se intrometer, mas não revela ainda o que encontrou. Sabe que não pode precipitar uma conversa tão delicada. Antes, precisa entender melhor o que está acontecendo. O adolescente aparece pronto para sair, mas recusa carona. Diz que irá caminhando, apesar da distância. O milionário estranha, mas não insiste. A empregada apenas observa, com uma angústia silenciosa nas pupilas. Quando o portão fecha atrás do garoto, o milionário decide trabalhar em casa naquele dia. Ele tenta se concentrar, revisando contratos e analisando propostas, mas as palavras parecem embaralhadas na tela. Seus pensamentos retornam ao filho repetidas vezes, como ondas que insistem em tocar a mesma parte da praia. A empregada continua com suas tarefas, porém não consegue ignorar a sensação crescente de urgência. A lembrança do objeto escondido a acompanha como um alerta constante. Às vezes, ela para no meio da arrumação e respira fundo, tentando decidir quando será o momento certo de contar o que descobriu. A tarde passa com lentidão. O movimentado som da rua chega abafado pela distância da mansão, mas o silêncio lá dentro parece ainda mais inquietante. Até que, no final da tarde, o telefone da casa toca. A empregada atende rapidamente, e o tom da voz que fala do outro lado faz seu coração acelerar. É alguém da escola, novamente. O adolescente saiu antes do horário, sem justificar. O milionário escuta parte da conversa e se aproxima preocupado. A empregada repete a informação com cuidado, tentando não acender mais ansiedade nele. Mesmo assim, o rosto dele endurece. Ele tenta ligar para o filho, mas a ligação cai na caixa postal. Manda mensagem, não recebe resposta. A sensação de impotência invade seu peito. Ele pega as chaves do carro, decidido a procurar pelo garoto. A empregada tenta tranquilizá-lo, dizendo que talvez ele só tenha decidido caminhar mais cedo, mas o tom dela não esconde a preocupação real. A cidade está em movimento intenso, como sempre. Ruas cheias, buzinas, conversas, vendedores ambulantes, o cheiro de pastel vindo de uma esquina. O milionário dirige devagar, como quem busca mais do que o próprio filho, busca respostas. O adolescente é encontrado sentado em um banco da praça próxima à escola, mexendo no celular com os olhos vermelhos. O milionário estaciona e se aproxima com cuidado. O jovem se surpreende ao vê-lo ali, e a expressão muda rapidamente para algo entre frustração e alívio. O milionário tenta conversar, perguntando se está tudo bem, porque saiu mais cedo, porque não atendeu o telefone. O adolescente dá desculpas vagas, diz que estava cansado, que precisava de um pouco de ar. O milionário não acredita totalmente, mas também não pressiona. Eles caminham juntos até o carro, em silêncio. De volta à mansão, o clima não melhora. O adolescente vai direto para o quarto e fecha a porta. O milionário fica na sala, respirando profundamente, tentando tomar decisões sobre como lidar com aquilo. A empregada aparece, oferecendo um copo de água. Ela sabe que precisa contar sobre o objeto, mas não naquele momento. O milionário está frágil demais para assimilar mais uma preocupação. Ao entardecer,
A chuva começa a cair. Gotas grossas batem contra as janelas, trazendo um clima que mistura melancolia e expectativa. A cidade fica mais silenciosa. A mansão também. A empregada aproveita o momento e decide fazer algo delicado. Enquanto arruma o quarto do jovem mais tarde, ela conversa com ele de forma casual, tentando entender o que o aflige. Ela comenta sobre a idade, sobre como é normal se sentir pressionado, sobre como às vezes as pessoas guardam coisas que pesam demais. O adolescente a ouve em silêncio, evitando contato visual, porém algo em seu rosto mostra que a conversa o tocou. Ela não menciona o objeto. Não ainda. Mas prepara o terreno, oferecendo apoio sem cobrança. Quando sai do quarto, sente que uma pequena brecha emocional começou a se abrir. Uma brecha necessária para tudo o que ainda está por vir. No fim da noite, enquanto a chuva diminui, o milionário vai até o jardim, sentindo o cheiro da terra molhada. Ele fecha os olhos por alguns segundos, permitindo-se sentir vulnerável. Um vento frio passa por ele, como se trouxesse um aviso: o que quer que esteja acontecendo, não vai desaparecer sozinho. Ele sabe que precisa agir. Sabe que precisa estar presente. Sabe que precisa ser mais do que o chefe da casa. Precisa ser pai. A empregada, no quarto de serviço, segura novamente o objeto que encontrou. Passa a mão sobre ele com cuidado, percebendo quanto aquilo representa. Ela sabe que aquilo vai mudar tudo. Mas também sabe que, às vezes, é preciso esperar o momento exato para revelar uma verdade. A mansão adormece devagar, mas ninguém realmente relaxa. Há tensão nos corredores, há preocupações acumuladas, há segredos pulsando em silêncio. E, entre tudo isso, há a sensação inevitável de que a mudança já começou, e que nada será como antes. A movimentação dentro da mansão começava cedo, mas naquela manhã tudo parecia mais silencioso que o habitual. A empregada caminhava pelos corredores com passos firmes e atentos, como se algo estivesse pulsando no ar ao redor dela. Desde o dia anterior, quando viu de perto a estranheza no comportamento do filho do milionário, sua mente não descansava. Cada gesto, cada olhar vazio, cada recuo brusco dele se repetia dentro dela como um alerta que não queria ser ignorado. Ela podia fingir para si mesma que aquilo não era problema dela, mas não conseguia. Havia algo naquele menino que a chamava, como se pedisse socorro sem pronunciar uma palavra. O milionário estava no escritório desde cedo, envolvido em contratos, reuniões online e relatórios que pareciam não ter fim. Ainda assim, vez ou outra, levantava os olhos em direção ao corredor, esperando ouvir a voz do filho, esperando o som dos passos dele se aproximando, esperando a energia que sempre iluminava o ambiente quando ele entrava correndo com algum brinquedo ou descoberta nova. Mas esse brilho não aparecia desde que o menino começou a agir de maneira estranha. E quanto mais tentava afastar aquela preocupação, mais ela insistia em se esgueirar pelas suas costas, como se fosse impossível ignorá-la. A empregada decidiu preparar o café do menino pessoalmente. Era sempre cuidadosa, mas naquele dia o cuidado se transformava em vigilância. Observava tudo ao redor, desde a textura da comida até qualquer sinal de nervosismo na cozinha. A sensação de que algo poderia acontecer a cada minuto deixava seu peito apertado. Quando levou o café até o quarto dele, encontrou-o sentado no chão, com os brinquedos espalhados, mas sem tocá-los. Ele olhava para um ponto fixo da parede, como se estivesse hipnotizado por algo que ninguém mais conseguia ver. A empregada entrou devagar, observando cada reação. O menino não levantou a cabeça. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e se aproximou, agachando-se na mesma altura que ele. Não havia coragem de tocá-lo ainda, não sem entender o que acontecia, mas a proximidade já dizia tudo. Ele piscou devagar, como quem acorda de um estado profundo. Só então virou o rosto para ela. Os olhos escuros, que sempre refletiram alegria e inocência, estavam diferentes, carregados de uma sombra que ela nunca havia visto. Pareciam pedir algo que nem ele sabia explicar. A empregada tentou conversar com ele de forma suave, procurando alcançar sua confiança. Perguntou se ele queria comer, se havia dormido bem, se sentia algum incômodo. Ele não respondia, apenas a observava, como se estivesse tentando decifrar se ela era uma ameaça ou um refúgio. O silêncio era tão denso que parecia preencher o quarto como uma neblina. Quando ela tocou de leve o ombro dele, o menino recuou imediatamente, como se um choque tivesse atravessado seu corpo. A empregada sentiu o coração apertar. Aquilo não era normal. Não era apenas timidez, nem cansaço. Havia algo preso nele,
algo que não deveria estar ali. O milionário apareceu na porta logo em seguida, chamando o filho de forma carinhosa, tentando atrair seu olhar. Mas o menino permaneceu imóvel, como se a voz do próprio pai não fosse suficiente para tirá-lo daquele estado. O milionário entrou no quarto, respirando fundo, lutando contra a frustração que começava a transbordar. Ele confiava na empregada mais do que em qualquer pessoa dentro daquela casa, mas ainda assim sentia que ela sabia mais do que demonstrava. E sabia que precisava ouvi-la, se quisesse entender o que estava acontecendo com o filho. O olhar do milionário encontrou o dela. Havia um pedido silencioso ali. Um pedido por respostas. Por orientação. Por qualquer coisa que pudesse explicar aquela mudança repentina. A empregada desviou o olhar por um instante, porque não queria parecer alarmista. Mas dentro dela, a certeza estava crescendo como uma chama que não poderia mais ser apagada. Algo estava errado. Muito errado. Ela pediu ao milionário alguns minutos com o menino sozinha, afirmando que talvez conseguisse fazê-lo se abrir se estivessem só os dois. O milionário hesitou, mas cedeu. Saiu do quarto com passos pesados, observando tudo à sua volta como se a casa inteira estivesse conspirando contra ele. Assim que ficaram a sós novamente, a empregada se aproximou do menino devagar, desta vez com a paciência de alguém que tenta alcançar um pequeno animal assustado. Sentou-se ao lado dele, deixando um espaço confortável entre eles. Queria que ele soubesse que ela não representava perigo algum. O menino ergueu a mão devagar, apontando para o próprio pescoço como se estivesse tentando dizer algo. Não pronunciou uma única palavra, mas aquele gesto simples fez a respiração dela travar. Ele segurou a gola da própria camisa e puxou levemente, como se algo ali estivesse incomodando, apertando, sufocando. A empregada sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Aproximou-se um pouco mais e pediu para que ele mostrasse o que estava incomodando. O menino hesitou, mas depois puxou a camisa, revelando parte do pescoço. A pele parecia marcada, não como um machucado comum, mas como se algo estivesse pressionando aquela região constantemente, deixando marcas que não deveriam existir. Ali. Ela aproximou a mão, sempre respeitando o limite dele. Quando tocou suavemente a lateral do pescoço, sentiu uma textura diferente sob os dedos. Algo rígido, algo fino, algo que não fazia sentido estar ali. O menino deu um pequeno gemido, não de dor, mas de alívio, como se finalmente alguém estivesse entendendo o que ele tentava mostrar. A empregada inspirou fundo e apoiou a mão com cuidado no lugar exato onde sentia aquela irregularidade. Deslizou a ponta dos dedos até que encontrou uma pequena base, como se fosse o início de algo escondido sob a pele. A respiração dela falhou. Aquilo não era comum. Aquilo não era natural. O menino olhou para ela com uma mistura de medo e esperança. Era como se estivesse esperando por aquele momento há dias, talvez semanas. Como se ninguém tivesse tido coragem de olhar, de tocar, de investigar. A empregada engoliu seco. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do quarto silencioso. Ela colocou as duas mãos sobre os ombros do menino de forma delicada, como uma promessa silenciosa de proteção. Seus olhos percorreram cada detalhe, reunindo coragem para dar o próximo passo. Aquele era o momento que mudaria tudo. E com extremo cuidado, ela começou a remover aquilo que ninguém antes tivera coragem de tocar. A respiração do menino se transformou. O ar que antes parecia preso finalmente encontrou um caminho. O corpo dele, rígido e tensionado, começou a relaxar aos poucos, como se estivesse sendo libertado de algo invisível e opressor. Conforme a empregada retirava, sentia sua própria alma tremer, porque não sabia o que descobriria ao final, mas tinha certeza de que o que quer que fosse, não deveria estar no corpo de uma criança. No instante em que ela removeu o objeto por completo, segurou-o nas mãos com um misto de incredulidade e horror silencioso. E entendeu, naquele exato segundo, que a verdade por trás daquele mistério era muito mais grave do que imaginava. O quarto permaneceu em silêncio absoluto depois que a empregada retirou o objeto estranho do pescoço do menino. O ar parecia mais denso, como se o ambiente inteiro estivesse prendendo a respiração junto com ela. O objeto em suas mãos era pequeno, fino, quase imperceptível a olho nu, mas com uma estrutura que revelava algo muito maior. Era frio, metálico, e cheio de pequenas ranhuras que não pertenciam ao cotidiano de uma criança. Ela virou delicadamente entre os dedos, tentando entender o que aquilo era, mas quanto mais observava, mais sentia um aperto no peito. O menino respirava de forma diferente, como se um peso tivesse sido retirado do corpo dele.
Encostou a cabeça no colo dela, num gesto raro e inesperado. A empregada sentiu os braços tremerem. O menino nunca havia demonstrado tanta confiança assim nos últimos meses. Aquela aproximação, além de comovê-la, confirmava uma suspeita que vinha crescendo dentro dela. Algo ou alguém vinha perturbando aquela criança de maneira profunda. Ela sabia que precisava avisar o milionário imediatamente, mas antes precisava ter certeza de que o menino estava bem. Passou a mão pelo cabelo dele, cuidadosamente, como uma tentativa silenciosa de acalmá-lo. Ele respirava devagar, como se estivesse finalmente conseguindo sentir o próprio corpo sem o incômodo constante daquele objeto. A empregada se levantou com cuidado, ainda segurando o objeto. Colocou-o dentro do bolso do avental, certificando-se de que ninguém o veria por acaso. Sabia que não podia deixá-lo à vista. Aquilo não parecia uma brincadeira, nem um acessório. Tinha algo de perigoso. E se alguém havia colocado aquilo no menino, era preciso agir com mais cautela do que nunca. Quando desceu as escadas em direção ao escritório, seus passos eram firmes, mas por dentro o coração batia em um ritmo apressado. Encontrou o milionário falando ao telefone, gesticulando como alguém acostumado a tomar decisões importantes a todo instante. O peso da responsabilidade sempre esteve sobre os ombros dele, mas agora, sem saber, havia uma ameaça ainda maior dentro da própria casa. Ao notar a presença dela, o milionário interrompeu a ligação sem hesitar. A expressão dele mudou instantaneamente. Ele sabia que algo sério havia acontecido apenas pelo jeito que ela estava parada ali, no meio da porta, segurando a respiração como se carregasse uma revelação difícil demais. Ela se aproximou e explicou o que havia encontrado. Não usou palavras exageradas, não dramatizou. Apenas relatou a verdade, cada detalhe. O milionário ouviu tudo com atenção absoluta. Conforme a descrição avançava, a expressão dele endurecia. Ele pediu para ver o objeto. Ela retirou do bolso com cuidado e entregou a ele. O milionário virou o objeto nas mãos, examinando cada ranhura com um olhar técnico que misturava incredulidade e indignação. O milionário era um homem acostumado a lidar com dispositivos tecnológicos, contratos milionários, sistemas de segurança avançados. Ele reconhecia quando algo tinha sido feito com fins duvidosos. E aquele objeto parecia um desses casos. Tinha marcas de ter sido projetado para monitoramento ou para algum tipo de controle. Algo que alguém colocaria em um animal, mas jamais deveria colocar em uma criança. Ele apertou o objeto na mão e sua respiração mudou. Era como se uma onda de raiva controlada estivesse pronto para romper o silêncio contido naquele escritório. Ele se levantou, caminhou até a janela e se apoiou no parapeito, tentando organizar os pensamentos. A empregada permaneceu ali, esperando, sabendo que a reação dele determinaria o próximo passo. O milionário virou-se lentamente, com um olhar que misturava dor e desconfiança. Pensou nos últimos meses. Nas ausências que precisava cumprir por causa dos negócios. Nas pessoas contratadas para cuidar de tudo enquanto ele trabalhava. Nas visitas inesperadas que vinham e iam. Tudo parecia comum até que aquele comportamento estranho começou. A empregada, vendo o conflito interno crescer, deu um passo à frente. Explicou que o menino não tinha reagido com dor quando ela retirou o objeto, apenas com um suspiro de alívio, como se estivesse sendo finalmente libertado de algo que o incomodava fazia muito tempo. Essa informação pareceu atingir o milionário em cheio. Ele sempre foi um pai dedicado, mas nas últimas semanas estava tão ocupado que não havia percebido com clareza a profundidade do sofrimento do filho. Ele caminhou pelo escritório, tentando encontrar uma explicação lógica, mas cada passo só aprofundava a suspeita de que aquilo não era um incidente comum. Algo muito errado tinha acontecido ali. Alguém se aproximou do menino quando ninguém estava olhando. Alguém colocou algo no corpo dele sem que ele tivesse coragem ou capacidade de contar. E isso significava que o perigo ainda poderia estar por perto. O milionário olhou diretamente para a empregada e pediu que ela contasse tudo, desde o primeiro dia que notou algo estranho no menino. Ela relatou cada observação, cada mudança no comportamento dele. A falta de apetite. O isolamento repentino. Olhar perdido. Os sustos constantes. E, principalmente, a sensação de medo que o menino demonstrava sempre que ouvia passos no corredor em determinados horários. O milionário sentiu um mal-estar profundo. Ele confiava em poucos funcionários. A empregada era uma dessas pessoas. Leal, cuidadosa, presente.
Mas alguém dentro daquela casa estava agindo nas sombras. Alguém que teve acesso ao menino. O milionário disse que precisava reforçar a segurança imediatamente. A empregada concordou, mas acrescentou que talvez fosse melhor não alertar ninguém ainda. Se realmente havia um responsável dentro da casa, qualquer movimento brusco poderia colocar o menino em risco novamente. A prudência dela fez o milionário respirar fundo e reconsiderar. Ela tinha razão. Precisavam agir com discrição. A empregada sugeriu que o primeiro passo fosse observar as câmeras internas da casa. O milionário concordou. Levou-o até a sala de monitoramento, um espaço discreto, escondido atrás de uma porta camuflada na biblioteca. As telas mostravam cada canto da mansão. Ele começou a revisar registros das últimas semanas, acelerando e pausando quando achava necessário. Quanto mais assistiam, mais a tensão aumentava. Em determinados momentos da madrugada, havia movimentações estranhas nos corredores próximos ao quarto do menino. Sombras que passavam rápido demais para serem identificadas. Figuras que evitavam as câmeras com precisão. Em uma das gravações, um vulto aproximou-se do quarto do menino e permaneceu parado diante da porta por longos segundos, como se observasse, aguardando algo. A empregada sentiu uma onda gelada percorrer seu corpo. O milionário apertou os punhos. Aquilo não era coincidência. Não era imaginação. Era real. E o mais aterrorizante era perceber que não havia como identificar quem era apenas por aquelas imagens. Parecia alguém familiarizado com o sistema de segurança. Alguém que entendia os pontos cegos da casa. Alguém que deveria estar protegendo o menino, não ameaçando-o. Enquanto reviam mais gravações, a empregada colocou a mão no peito, respirando fundo. Uma certeza começou a se formar dentro dela. Havia alguém ali, bem mais perto do que imaginavam, que tinha coragem suficiente para agir às escondidas. E talvez aquela pessoa pensasse que ninguém jamais descobriria a verdade. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. A empregada olhou para o milionário, e ele devolveu o olhar com a mesma determinação silenciosa. Algo dentro dele havia acordado, com a força de um pai que percebe que seu filho esteve em perigo por tempo demais. E a partir daquele momento, ele não permitiria mais que nada, nem ninguém, tocasse no menino sem que ele soubesse. O milionário permaneceu diante das telas, imóvel, enquanto as imagens aceleravam e retrocediam. A mente dele trabalhava em velocidade, conectando pedaços de informações que antes pareciam dispersas. A empregada, ao lado, observava tanto as gravações quanto as reações dele. A cada segundo, a expressão dele mudava sutilmente, revelando um mix de incredulidade, culpa e determinação crescente. O ar na sala de monitoramento parecia mais pesado, carregado de certeza e dúvida ao mesmo tempo. A empregada tocou levemente o braço dele, tentando trazê-lo de volta à respiração normal. Disse que ainda precisavam ver mais, que talvez encontrassem algo mais claro se avançassem as gravações para horários diferentes. Ele concordou com um simples aceno, mas os olhos continuavam fixos nas telas como se pudessem arrancar as respostas de dentro delas. A luz azulada das câmeras iluminava o rosto dele, criando sombras que reforçavam a exaustão acumulada. Durante semanas, talvez meses, o menino estava sendo perturbado e ele não havia percebido. Essa percepção atingia o milionário com mais força do que qualquer crise empresarial que já enfrentará. Era pessoal. Era sobre seu filho. Na gravação seguinte, algo chamou a atenção dos dois. Uma movimentação peculiar no Jardim dos Fundos, por volta das 5 da manhã. Alguém caminhava devagar, como se tivesse o hábito de circular pela propriedade antes de todos acordarem. Não era um ladrão. O comportamento não era furtivo o suficiente. Era alguém que conhecia o lugar. O milionário apertou os olhos, tentando reconhecer o andar, mas a imagem era captada por uma câmera de ângulo distante, dificultando qualquer identificação. A empregada pediu para dar zoom. O milionário explicou que naquele modelo de câmera, o zoom não revelaria mais detalhes, mas permitiria perceber gestos. Eles assistiram de novo. A pessoa parava ao lado do canteiro, parecia mexer no bolso, olhar para trás várias vezes. Depois se abaixava, como se verificasse algo. Logo após, seguia diretamente na direção do corredor que levava ao quarto do menino. Aquilo não era normal. Nada naquela sequência parecia casual. A empregada cruzou os braços, respirando fundo. Sentia o estômago se contrair. Aquele passo leve, aquelas pausas estratégicas,
Eram características de alguém acostumado à rotina, mas que estava claramente escondendo algo. O milionário sentiu o peito apertar. Era como se estivesse prestes a reconhecer, mas uma névoa mental atrapalhava a conclusão. Ele sugeriu verificar gravações ainda mais antigas, de semanas antes. Talvez ali estivesse a preparação para tudo o que estavam vivendo. A empregada concordou com um movimento rápido. Ambos sabiam que estavam se aproximando de uma verdade desconfortável. Ao avançarem para registros de quase 3 meses atrás, perceberam uma repetição. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo trecho percorrido. A pessoa caminhava com um ritmo semelhante todas as vezes, como se fosse parte de uma rotina aparentemente inofensiva. Mas, ao observar daquela perspectiva, tudo ganhava outro significado. O milionário inclinou-se sobre a tela, apoiando as mãos na bancada. A respiração dele ficou pesada. A empregada sabia que aquele silêncio não era bom. Ele estava processando algo mais profundo do que apenas a identificação de uma figura na tela. Era como se memórias antigas, conversas rápidas, comportamentos negligenciados estivessem voltando para atormentá-lo. A empregada se aproximou e sugeriu que talvez fosse necessário analisar não somente a movimentação da pessoa, mas também as reações do próprio menino nos dias seguintes àquelas gravações. Podiam cruzar datas, horários e comportamentos. O milionário concordou imediatamente. Era uma análise que ele mesmo teria feito em qualquer auditoria, mas não havia pensado nisso para seu próprio lar. Aquilo o incomodou ainda mais. Foram então até o computador principal da sala, onde ficavam arquivados relatórios internos, anotações dos funcionários, registros de horários e também as observações que a empregada fazia diariamente sobre o comportamento do menino. A empregada mantinha esse hábito como forma de acompanhamento. Era algo simples, mas agora se tornava fundamental. Eles começaram a comparar dias específicos. Nas datas em que a pessoa passava pelo corredor no silêncio da madrugada. O menino. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Acordava assustado, recusava café, ficava distante. Em outras, ficava mais sensível, chorando por coisas pequenas. O milionário se sentiu esmagado por essa coincidência. Não era coincidência. Era consequência direta. Era prova. A empregada tentou suavizar o impacto dizendo que o menino, mesmo assustado, não tinha culpa de não ter contado. Estava confuso, provavelmente com medo. Crianças muitas vezes não conseguem interpretar a gravidade de algo estranho acontecendo com elas. E quando é alguém próximo, a confusão aumenta ainda mais. O milionário fechou os olhos e inspirou profundamente. Era como se estivesse carregando uma culpa que não era dele, mas que ele não conseguia evitar. Sentia-se responsável por cada noite mal dormida do filho. Por cada silêncio doloroso. Por cada detalhe que passou despercebido. A empregada disse que ainda não podiam tirar conclusões definitivas. Precisavam descobrir quem era aquela pessoa. E não podiam agir com impulsividade. O milionário concordou, mas agora havia uma certeza silenciosa crescendo dentro dele. Alguém estava ultrapassando limites dentro da sua própria casa, e essa pessoa estava prestes a ser descoberta. Decidiram analisar o áudio das câmeras do corredor. Algumas noites tinham gravações com pequenos ruídos. Outras, apenas silêncio. Mas uma delas trouxe algo diferente. Um sussurro curto, quase imperceptível, como se alguém estivesse falando baixinho perto da porta do menino. O milionário ajustou o volume. O sussurro se repetiu, palavras desconexas, quase como uma instrução ou uma orientação. Não era uma voz infantil. Não era uma voz materna. Era algo mais grave, firme, porém baixa demais para identificar. A empregada levou a mão ao peito. O milionário franziu o senho, tentando reconhecer. Aquilo poderia ser usado mais tarde, se necessário. Mas o mais importante era que a prova estava ali. Alguém tinha audácia de se aproximar do quarto do menino enquanto todos dormiam. A empregada sugeriu que verificassem o quarto do menino novamente, agora com outro olhar. O milionário concordou e subiram as escadas com passos pesados. O corredor parecia mais comprido do que o normal. Cada porta, cada quadro, cada detalhe parecia carregar segredos ocultos. Quando chegaram ao quarto, a empregada abriu a porta devagar,
como se temesse encontrar algo inesperado. Mas o quarto estava silencioso. O menino brincava com carrinhos no tapete, como se nada daquilo estivesse acontecendo. A cena trouxe um alívio momentâneo para o milionário. O filho dele ainda tinha momentos de normalidade. Ainda havia inocência ali, protegida, apesar de tudo. A empregada caminhou até a comoda onde havia encontrado o objeto e começou a observar outros itens que antes não chamavam a atenção. Pequenos detalhes, como arranhões na lateral da gaveta, a marca de dedos na superfície, um leve cheiro de metal, deixado provavelmente pelo objeto estranho que retirara naquela manhã. O milionário observou tudo com cuidado, tentando montar mentalmente o quebra-cabeça. Não havia sinais de arrombamento. Nada estava fora do lugar. Era alguém que entrava e saía com a naturalidade de quem tinha acesso total à casa. A empregada apontou para um detalhe: a posição da cortina. Costumava deixar fechada, mas agora estava entreaberta. O milionário aproximou-se e percebeu que havia marcas leves no chão, como se alguém tivesse arrastado algo ou se apoiado ali. Aquilo era suficiente para confirmar o que temiam: a presença daquela pessoa dentro do quarto não era pontual. Já havia ocorrido mais de uma vez. O milionário fechou a cortina devagar, como se quisesse proteger o ambiente. Depois se abaixou e chamou o menino. Perguntou como ele estava, como se sentia. O menino abraçou o pai, encostando o rosto no colo dele. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. O milionário sentiu a garganta fechar. Ele precisava resolver aquilo. Precisava proteger o filho. A empregada observou a cena e sentiu uma força renovada. Sabia que enfrentariam algo difícil, mas agora o milionário estava completamente envolvido na investigação. E juntos, seriam muito mais fortes. O milionário passou o resto do dia inteiro com uma inquietação que não conseguia disfarçar. Mesmo enquanto tentava manter a rotina de trabalho, as reuniões virtuais, as chamadas urgentes e as decisões empresariais pareciam estar em outro mundo. A cabeça dele estava na mansão. Nos corredores silenciosos. No quarto do menino. No objeto que a empregada havia encontrado. Na sombra daquela figura caminhando pela madrugada. Ele caminhava pelo escritório amplo, decorado com madeira escura e janelas que davam para o jardim. O ar-condicionado deixava o ambiente frio, mas um calor desconfortável parecia brotar de dentro dele. Pegou o celular diversas vezes, pensando em ligar para especialistas, consultores, seguranças, mas sempre hesitava. Ainda não tinha clareza suficiente para agir. Precisava entender mais antes de envolver terceiros e transformar a casa em um cenário de tensão. Foi então que a empregada entrou em contato, pedindo que ele voltasse mais cedo. O tom dela era firme, porém cauteloso. Não parecia desesperada, mas claramente havia algo novo. Algo importante demais para esperar. Ele encerrou todas as reuniões, desligou o computador e saiu às pressas, sem explicar nada a ninguém. No trajeto de volta, o trânsito da tarde paulistana parecia interminável. O som das buzinas, os vendedores nos semáforos, o burburinho urbano, tudo se misturava a uma ansiedade crescente dentro dele. Quando chegou à mansão, a empregada o aguardava na entrada com uma expressão que misturava preocupação e alívio por vê-lo. Ele mal teve tempo de perguntar. Ela pediu que ele fosse até o quarto do menino imediatamente. O milionário não discutiu. Subiu as escadas quase correndo, sentindo o coração acelerar. Ao entrar no quarto, viu o menino sentado no tapete, abraçando um dos carrinhos preferidos. O olhar dele estava distante, como se tivesse visto algo que não sabia explicar. O milionário se ajoelhou, abraçou o filho e tentou transmitir segurança. Perguntou o que havia acontecido, mas o menino não conseguia verbalizar. Apenas apontou para a janela. A empregada explicou que, quando foi arrumar a cama, percebeu um detalhe novo. A cortina estava aberta de um jeito diferente, e havia uma marca na janela que não estava ali antes. Uma marca de mão pequena, mas não infantil. Era como se alguém tivesse encostado no vidro para espiar. O milionário sentiu o estômago virar. A possibilidade de que alguém estivesse observando o filho pela janela mexeu com seus nervos de uma forma que nenhuma situação profissional jamais fez. Uma mistura de raiva, medo e proteção tomou conta dele. Ele se levantou e analisou o vidro. A marca estava lá, discreta, como se tivesse sido deixada por descuido. Ela se destacava contra a luz do fim da tarde. A empregada comentou que também havia notado uma leve alteração na tranca da janela. Nada forçado,
apenas deslocado milímetros, como se alguém tivesse tentado abrir e desistido. Essa observação trouxe ainda mais inquietação. A mansão ficava em uma área nobre da cidade, cercada por muros altos, cercas elétricas e câmeras. Era improvável que alguém de fora tivesse acesso àquele ponto específico. Ou seja, mais uma vez, tudo indicava que a pessoa misteriosa tinha livre circulação pela propriedade. O milionário pediu que a empregada revisse com ele os horários em que ela percebeu movimentos estranhos durante o dia. Ela relatou que, pela manhã, enquanto preparava o café, ouviu passos vindos do corredor lateral, perto da entrada de serviço. Passos leves, ritmados, como se alguém quisesse evitar fazer barulho. Quando ela verificou, não encontrou ninguém. O milionário ligou o sistema de sensores da mansão, um recurso que raramente usava, pois acreditava ser desnecessário. Mas agora tudo estava diferente. Queria garantir controle absoluto sobre cada espaço da casa. Depois de ativar o painel digital, explicou à empregada que os sensores registrariam qualquer mudança mínima de movimento nos ambientes monitorados. A empregada percebeu o semblante dele endurecer. Mesmo assim, havia uma vulnerabilidade transparente nos olhos dele. A culpa ainda estava ali, viva, latejante. A sensação de que falhou como pai, mesmo que ele não tivesse feito nada errado. A empregada colocou delicadamente uma mão no ombro dele. Disse que eles estavam enfrentando aquilo juntos. E que, apesar do medo, estavam muito mais perto da verdade. O menino, ainda quieto, permaneceu no tapete. A empregada sugeriu levá-lo para o jardim, para que respirasse um pouco de ar puro e se acalmasse. O milionário concordou. Observou o filho caminhar com passos lentos, segurando o carrinho como se fosse um amuleto. O vento leve da tarde balançava as folhas das árvores e trazia o cheiro de terra molhada, resquício da garoa que havia caído mais cedo. O ambiente externo parecia aliviar um pouco da tensão acumulada. Enquanto o menino brincava perto da fonte, o milionário e a empregada conversaram sobre os próximos passos. Precisavam identificar a pessoa nas gravações, descobrir sua motivação e, principalmente, evitar que ela se aproximasse novamente do quarto do menino. O milionário sugeriu revisar não apenas as câmeras internas, mas também as câmeras externas da rua, da garagem e dos fundos da propriedade. Qualquer pista poderia ser crucial. A empregada contou que havia encontrado, no depósito dos fundos, uma caixa aberta com objetos antigos do menino. Entre eles, uma fotografia amassada que parecia ter sido mexida recentemente. Era uma imagem do menino ainda bebê, tirada anos atrás. A coincidência não fazia sentido para ela, mas parecia significativa demais para ser ignorada. O milionário segurou a foto. Passou o dedo sobre a superfície desgastada. Não lembrava de tê-la deixado ali. Aquilo reacendeu uma suspeita que ele vinha tentando evitar. E se a pessoa responsável por tudo isso tivesse algum vínculo emocional com o menino? Alguém que já tivesse acesso irrestrito ao passado deles? Essa ideia abriu espaço para inúmeras possibilidades, todas preocupantes. A empregada concordou que a pessoa parecia ter uma fixação estranha pelo menino. Não era apenas vigilância. Havia um padrão emocional no comportamento. A forma como se aproximava do quarto. O objeto deixado na gaveta. A observação pela janela. Era quase como se tentasse estabelecer contato, ainda que de maneira perturbadora. O milionário decidiu então investigar também os funcionários mais antigos. A casa sempre foi muito movimentada, com jardineiros, cozinheiros, assistentes, motoristas e técnicos entrando e saindo ao longo dos anos. Alguns ficaram por longos períodos. Outros, apenas o suficiente para que seu rosto fosse facilmente esquecido. A empregada concordou que era possível que alguém de confiança antiga tivesse cruzado o limite silenciosamente, sem levantar suspeitas. Enquanto conversavam, o vento ficou mais forte, balançando as árvores e trazendo um cheiro de eucalipto vindo da rua. O milionário observou o céu escurecendo e percebeu que precisava agir com rapidez. A cada dia que passava, a situação ficava mais delicada e o menino mais vulnerável. Foi quando um barulho na lateral da casa chamou a atenção dos dois. Um galho se mexeu mais forte do que o restante, como se alguém tivesse encostado nele ao passar. O milionário caminhou até o ponto, cuidadosamente, analisando o chão. E ali viu algo que interrompeu sua respiração por um instante. Uma pegada recente no solo úmido, levemente afundada, apontando exatamente na direção da janela do quarto do menino. Ele chamou a empregada.
Ambos analisaram a marca com atenção. Não era um sapato pequeno, nem grande demais. Algo intermediário, indicando alguém adulto, mas de estrutura leve. O milionário fotografou a marca com o celular e pediu que o jardineiro, no dia seguinte, verificasse se havia outras pegadas semelhantes ao redor do muro. A empregada notou que, ao lado da pegada, havia também um pequeno pedaço de tecido preso num galho baixo. Um tecido azul escuro, possivelmente parte de uma roupa. O milionário recolheu o fragmento e guardou no bolso. Aquilo poderia ser decisivo. O menino se aproximou, segurando uma flor que havia retirado do jardim. Entregou ao pai com um sorriso tímido, como se soubesse que o gesto traria algum alívio. O milionário o abraçou e percebeu que, por mais assustadora que fosse aquela situação, estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para proteger o filho. Com a noite chegando, decidiram que o menino dormiria no quarto do milionário por alguns dias, até que tivessem respostas. A empregada ajudou a organizar um colchão ao lado da cama principal. O menino parecia mais tranquilo com a mudança. Quando a casa silenciou, o milionário ficou acordado, observando o teto. A mansão, tão grande e tão cheia de recursos, parecia agora vulnerável. Mas dentro dele crescia uma determinação sólida. A verdade estava cada vez mais perto. E quando finalmente a encontrasse, tudo mudaria de vez. A manhã começou silenciosa demais, e o milionário despertou com a sensação incômoda de que a casa estava suspensa no ar, como se cada parede carregasse uma dúvida própria. Ao descer as escadas, percebeu que a empregada já estava na cozinha, mas não havia o som costumeiro dos utensílios, nem o aroma característico do café recém-passado. Ela parecia imóvel, pensando mais do que agindo, como se estivesse montando um quebra-cabeça que só ela compreendia. O filho estava sentado à mesa, com o rosto apoiado nas mãos e o olhar perdido em algum ponto além da janela. A expressão dele estava ainda mais fechada do que nos últimos dias. O milionário se aproximou, observando os ombros tensos, a respiração curta, o corpo encolhido como se tentasse desaparecer dentro da própria pele. A empregada acompanhava tudo de canto de olho, com o mesmo receio que mantinha desde que encontrou a primeira caixa escondida no armário do garoto. A tensão entre pai e filho parecia ter criado uma camada invisível separando os dois. O milionário fazia perguntas discretas, mas o menino respondia com palavras curtas que mal preenchiam o espaço. A empregada notava cada detalhe, inclusive quando o garoto afastava o prato sem sequer tocar na comida. Aquele gesto era um sinal, mais um na longa lista de alertas que ela vinha tentando ignorar sem sucesso. O milionário tentou conduzir o ambiente com leveza, mas a verdade era que ele também estava sendo consumido por uma preocupação crescente. Ele não sabia o que estava acontecendo com o filho e odiava admitir que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não fazia ideia de como ajudá-lo. Sentia que, de alguma forma, falhara em protegê-lo emocionalmente. Naquele dia, a empregada decidiu que não poderia mais assistir de longe. Enquanto arrumava a sala, viu o garoto passar apressado em direção ao quarto, com algo escondido na mochila. O modo como ele segurava a alça, apertando com força, foi o suficiente para despertar sua suspeita. Ela já havia encontrado objetos antes, mas nunca ousou confrontá-lo. Porém, agora, havia urgência. Algo no olhar dele pedia socorro, mesmo sem que ele dissesse uma palavra. O milionário subiu alguns minutos depois, preocupado com o comportamento evasivo do filho. Ele bateu na porta, mas não houve resposta. Tentou de novo, chamando pelo garoto com uma voz suave, evitando demonstrar desespero. O silêncio do outro lado da porta parecia ainda mais pesado do que o comum. Ele levou a mão à maçaneta, mas hesitou. Não queria invadir a privacidade do filho, mesmo sentindo que a distância entre eles estava aumentando rapidamente. A empregada, lá embaixo, continuava ouvindo tudo. Cada batida na porta, cada palavra contida, cada respiração presa. O coração dela apertava a cada segundo que o menino não atendia. Por fim, tomou coragem e subiu. Ao se aproximar, encontrou o milionário parado diante da porta, com um semblante misturado entre preocupação e impotência. A presença dela o fez respirar fundo. Ela não disse nada, mas seu olhar afirmava que algo precisava ser feito. Ele, porém, hesitou. Ela então se aproximou da porta e tocou levemente, com uma delicadeza que surpreendeu até o milionário. O silêncio persistia. O milionário, guiado pela angústia, girou a maçaneta e percebeu que a porta estava destrancada. Por um instante, sentiu o chão faltar.
Empurrou a porta devagar, temendo o que encontraria. O quarto estava bagunçado. A mochila aberta na cama mostrava cadernos amassados, roupas jogadas sem cuidado e um envelope marrom, parcialmente escondido. O garoto estava sentado no chão, abraçando os joelhos, como se tentasse se proteger do próprio mundo. Seu rosto estava molhado, e ele não fez movimento algum ao ver o pai entrar. O milionário se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dele sem dizer nada. A empregada ficou na porta, aguardando algum sinal de que poderia ajudar. O silêncio entre pai e filho parecia um espelho quebrado refletindo dor dos dois lados. O milionário olhou para o envelope e sentiu o estômago revirar. Pediu permissão com o olhar, e o garoto desviou os olhos para o chão. A empregada caminhou até eles, segurando a respiração, temendo o que havia ali dentro. O milionário abriu o envelope e encontrou papéis que revelavam algo que ele nunca poderia antecipar. Eram notificações, comentários hostis, mensagens cruéis enviadas ao garoto. Palavras duras que vinham de colegas de escola. Era bullying. Dos piores. O tipo que se esconde atrás de telas, mas destrói por dentro. O milionário sentiu um peso esmagador no peito. Ele sempre imaginou que, por seu status, o filho viveria protegido, mas agora via que estava enganado. A riqueza deles não poupava o garoto do sofrimento. A empregada levou as mãos à boca, chocada com o que via. Não eram apenas mensagens ofensivas. Eram ameaças, humilhações, manipulações que consumiam a autoestima de qualquer um. Ela entendeu, naquele instante, por que o menino havia mudado tanto. Ele estava lutando em silêncio contra uma tempestade emocional que ninguém percebia. O milionário respirou fundo, tentando manter a voz estável enquanto perguntava por que o filho não contou nada. O garoto, com a voz embargada, apenas respondeu que não queria ser um peso. Não queria decepcioná-lo. Não queria parecer fraco. O milionário fechou os olhos, sentindo uma dor profunda em ouvir aquilo. Ele percebeu que a distância entre eles havia sido alimentada pelo medo do filho, medo de não atender às expectativas que nem deveriam existir. A empregada, com lágrimas nos olhos, aproximou-se e colocou a mão no ombro do menino, transmitindo segurança de uma forma que só ela era capaz. O garoto então revelou que vinha recebendo aquelas mensagens há meses, mas tudo piorou na última semana, quando descobriram que ele era filho de um milionário. Os ataques aumentaram, as ameaças ficaram mais sérias, e ele sentia que não tinha saída. Por isso escondia objetos, mensagens e até a si mesmo. Ele não queria que ninguém visse sua vulnerabilidade. O milionário abraçou o filho com força, como se tentasse protegê-lo de tudo naquele instante. A empregada observava, com o coração cheio de compaixão, desejando que aquele abraço tivesse vindo antes, mas sentindo-se aliviada por finalmente ver a verdade exposta. A partir daquele momento, o milionário entendeu que precisaria estar presente de um jeito diferente. Não bastava oferecer conforto material. O filho precisava dele, de verdade. O capítulo termina com a casa mergulhada em silêncio, mas desta vez, um silêncio carregado de compreensão, de reconhecimento e de um início tímido de cura. Não era alegria, ainda, mas era o primeiro passo para algo melhor. Algo que, juntos, poderiam enfrentar. A casa permaneceu quieta nas horas seguintes, como se cada cômodo estivesse absorvendo a revelação que havia acabado de acontecer. O milionário, ainda abalado, desceu as escadas com passos lentos, tentando processar tudo o que descobriu. A empregada ficou no quarto com o garoto por mais alguns minutos, garantindo que ele não se sentisse sozinho naquele momento em que tanto precisava de acolhimento. O sol da tarde invadia a sala por entre as cortinas, mas a luz não conseguia dissipar o peso que pairava no ar. O milionário sentou-se no sofá e apoiou os cotovelos nos joelhos, pressionando a testa com as mãos. Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando em cima dele, não por falta de dinheiro, mas por falta de atenção. Sentia-se culpado por não ter percebido antes, por não ter visto sinais que agora pareciam tão evidentes. A pressão que carregava sobre ser bem-sucedido, sobre manter negócios, contratos e compromissos, havia ofuscado o que realmente importava. A empregada desceu algum tempo depois. Ela caminhou até a sala sem fazer barulho, mas o milionário percebeu sua presença e levantou o rosto lentamente. O olhar dele estava cansado, como se não tivesse dormido por dias. Ela se aproximou com cautela, sentindo o peso que ele carregava. Antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, ele confessou que achava estar falhando como pai. Ela o escutou em silêncio,
permitindo que ele desabafasse sem julgamentos. O milionário desabou, falando sobre como sempre acreditou que dar tudo ao filho era a forma mais pura de amor, mas agora percebia que havia confundido presença com provisão. A empregada colocou uma mão leve no ombro dele, transmitindo uma compreensão silenciosa. Ela explicou, com palavras simples, que nenhum pai nasce sabendo tudo e que reconhecer os erros já era um passo enorme para se tornar melhor. O milionário sentiu por um instante um alívio suave, como se alguém aliviasse parte do peso em suas costas. Enquanto conversavam, o garoto descia as escadas lentamente. Ele parou por um momento antes de chegar à sala, respirando fundo como se precisasse de coragem para se aproximar. O milionário percebeu a presença dele e se levantou imediatamente. O menino segurava o envelope com as mensagens nas mãos, como se carregasse um fardo que ainda não sabia como largar. O pai caminhou até ele e, com um gesto suave, tocou o ombro do filho. O garoto respirou fundo e disse que havia mais coisas que ele precisava contar. O milionário engoliu seco, preparado para ouvir, e a empregada também prestou atenção. O menino revelou que, nos últimos dias, os colegas da escola haviam começado a marcar encontros falsos com ele, dizendo que desejavam conversar, mas tudo não passava de armadilhas para filmar suas reações e zombar dele nas redes sociais. Relatou que, em uma dessas situações, tentaram fazê-lo acreditar que algo estava prestes a acontecer com o pai, apenas para filmar seu desespero. As lágrimas do garoto caíam enquanto ele tentava explicar o quanto se sentia humilhado. O milionário sentiu o corpo estremecer ao ouvir isso. A sensação de impotência ganhou força dentro dele. Abraçou o filho mais uma vez, segurando-o com firmeza, como se quisesse garantir que nada nem ninguém voltaria a machucá-lo. A empregada, com lágrimas silenciosas, observava aquela cena com o coração apertado, mas ao mesmo tempo grata por finalmente toda a verdade estar vindo à tona. Depois de alguns minutos, o milionário disse que algo precisava ser feito imediatamente. Não permitiria que o filho continuasse naquela escola enquanto fosse alvo de ataques tão violentos. Ele decidiu que tomaria providências legais, que procuraria a direção da instituição e denunciaria os responsáveis. Porém, mais do que qualquer ação externa, ele sabia que precisava reconstruir a autoestima do garoto, ajudá-lo a recuperar a confiança que havia sido arrancada. Ao longo da tarde, pai e filho conversaram profundamente, algo que não acontecia há muito tempo. O menino revelou seus medos, suas inseguranças e a sensação constante de que nunca seria bom o suficiente. O milionário ouviu tudo com atenção, prometendo que nunca mais deixaria que ele enfrentasse algo tão difícil sozinho. A empregada preparou um chá quente e deixou na mesa, oferecendo silêncio e apoio, permitindo que ambos se reconectassem sem interrupções. No final daquele dia, o milionário tomou uma decisão importante. Ele chamou a equipe de segurança particular e pediu que revisassem todas as comunicações digitais do filho, com o intuito de identificar os responsáveis. Era uma forma de protegê-lo, mas sem invadir sua privacidade, apenas garantindo que ninguém mais pudesse atacá-lo. Ao mesmo tempo, pediu à empresa de tecnologia da qual era acionista que desenvolvesse um filtro de monitoramento para garantir a segurança emocional e virtual do menino. No entanto, mesmo com todas essas ações práticas, o milionário percebeu que o mais urgente era oferecer acolhimento emocional. A empregada, que sempre teve uma sensibilidade única, sugeriu que o garoto tivesse acompanhamento psicológico. O milionário concordou imediatamente. Ele queria que o filho tivesse um espaço seguro para falar sobre seus medos sem carregar o peso de decepcionar alguém. O menino escutou a sugestão e, pela primeira vez em muito tempo, aceitou com um aceno tímido de cabeça. A noite chegou com uma sensação diferente. Ainda havia dor, claro, mas também uma leve esperança que surgia como uma chama discreta. O garoto estava mais calmo, embora ainda abalado. A empregada preparou o jantar e deixou os pratos sobre a mesa. O milionário fez questão de jantar ao lado do filho, conversando sobre assuntos leves, tentando criar um clima de tranquilidade. Após o jantar, o garoto subiu para o quarto e se deitou, mas pela primeira vez em semanas conseguiu adormecer sem o peso sufocante das mensagens guardadas na mochila. O milionário ficou parado na porta do quarto por alguns segundos, observando o filho de longe com carinho que não expressava há tempos. Ele finalmente tinha entendido que precisava ser mais presente. Precisava ouvir, observar, abraçar e apoiar. Quando fechou a porta, a empregada estava no corredor. Ela olhou para ele e disse, com um tom calmo, que ainda havia um longo caminho pela frente, mas que estavam no rumo certo. O milionário sorriu de forma contida, reconhecendo que, sem ela,
talvez nunca tivesse descoberto o que estava acontecendo. Ele agradeceu profundamente, algo que ela aceitou com humildade, dizendo apenas que fez o que seu coração mandou. A noite terminou com uma leve brisa entrando pelas janelas da mansão. A dor ainda existia, mas agora dividida entre 3 pessoas que aprenderam a se apoiar. O milionário sabia que aquele era apenas o início de uma nova fase, mais sensível, mais humana e mais verdadeira. Algo dentro dele finalmente começava a se ajustar. O silêncio que antes incomodava agora parecia reconfortante. Era como se a casa inteira estivesse respirando novamente. A manhã seguinte surgiu com uma claridade suave entrando pelas frestas das cortinas, iluminando a mansão de um jeito diferente. Parecia que, depois de tantos dias pesados, finalmente havia espaço para um pouco de serenidade. O milionário acordou mais cedo que o habitual, como se seu corpo soubesse que aquele seria um dia decisivo. Ele passou alguns minutos parado diante da janela, observando o céu que lentamente ganhava cores alaranjadas. Respirou fundo, tentando se preparar para tudo o que estava prestes a acontecer. Era o momento de enfrentar pessoalmente a escola, a direção e os responsáveis pela situação do filho. No corredor, encontrou a empregada arrumando um pequeno carrinho com café, frutas e pão fresco. Ela sorriu ao vê-lo acordado, mas percebeu no olhar dele a preocupação ainda presente. Ele agradeceu pelo café e perguntou se o garoto já havia despertado. Ela respondeu que o menino ainda dormia profundamente, algo que não ocorria há semanas. O milionário sentiu um alívio suave ao ouvir isso. Talvez aquele fosse o primeiro sinal real de que estavam conseguindo reconstruí-lo. Ele caminhou até o quarto do filho, abriu a porta com cuidado e entrou devagar. A visão do garoto dormindo sem tensão nos ombros deixou seu coração apertado de emoção. Por alguns segundos, ficou ali parado, apenas observando. Depois, fechou a porta sem fazer barulho e desceu para tomar café. Enquanto comia, pensou em todas as medidas que precisava tomar. A empregada sentou-se à mesa e juntos criaram um plano para o dia. Ele iria à escola conversar com a direção, solicitar registros de ocorrências, reunir testemunhos e exigir providências. Ela ficaria na mansão acompanhando o garoto, garantindo que ele não se sentisse sozinho. Quando o milionário entrou no carro, sentiu o peso da responsabilidade mais forte do que nunca. O motorista deu partida, e a mansão ficou para trás enquanto eles seguiam pelas avenidas movimentadas de São Paulo. O coração do milionário batia acelerado, não por medo, mas por indignação. Ele não permitiria que o filho voltasse a passar por aquilo. A cada semáforo, sua determinação aumentava. Na escola, foi recebido pela coordenadora. Ela tentou manter uma postura profissional, mas não conseguiu esconder a surpresa ao ver o milionário ali tão cedo. Ele pediu para conversar em particular e, quando se sentaram na sala da direção, ele explicou tudo o que havia descoberto. A coordenadora ficou chocada, alegou que não tinha conhecimento da situação e pediu desculpas pela falta de atenção da equipe. O milionário, firme mas respeitoso, pediu acesso aos registros de ocorrências, as imagens das câmeras e as conversas entre professores e responsáveis. Disse que aquela falha precisava ser corrigida imediatamente, pois o bem-estar emocional de seu filho havia sido gravemente afetado. Enquanto isso, na mansão, o garoto acordava lentamente. A empregada entrou no quarto com um sorriso tranquilo, trazendo uma bandeja com o café da manhã preferido dele. O cheiro de pão quentinho, frutas frescas e chocolate quente deixou o ambiente mais acolhedor. O menino agradeceu timidamente, mas a empregada percebeu que ele estava mais leve do que nos últimos dias. Ela abriu as janelas, deixando uma brisa suave entrar, e sugeriu que ele tomasse um banho quente para começar o dia com mais conforto. O garoto concordou e, pouco tempo depois, já estava no sofá da sala assistindo a um programa infantil, como fazia antes dos problemas começarem. De volta à escola, o milionário recebeu um dossiê com informações sobre a convivência do filho. Havia algumas anotações preocupantes, relatos isolados que haviam sido ignorados por serem considerados pequenos incidentes. O milionário se controlou para não explodir emocionalmente, mas sua frustração era evidente. A direção garantiu que tomaria providências, mas ele sabia que precisaria acompanhar tudo de perto. Ao sair da escola, ele se lembrou da sugestão da empregada sobre acompanhamento psicológico. Decidiu agir imediatamente. Lembrou-se de uma profissional renomada indicada por um amigo e ligou para marcar uma consulta. Conseguiu um horário ainda para aquela semana. Sentiu que finalmente estava conseguindo construir um caminho sólido para ajudar o filho a se recuperar. Quando chegou em casa,
encontrou o garoto sentado no sofá, com expressão tranquila. A empregada estava ao lado dele, dobrando algumas roupas recém-passadas. O milionário se sentou ao lado do filho e contou que já havia ido à escola, explicado toda a situação e exigido medidas. O menino ouviu atentamente e perguntou se ainda teria que voltar lá. O pai respondeu que isso só aconteceria quando ele se sentisse seguro. Disse que uma nova fase estava começando e que ele não precisaria enfrentar nada sozinho. A empregada observou a conversa com um brilho nos olhos, como quem testemunha uma mudança importante acontecendo diante de si. Ela sabia que aquele momento de reconciliação e cuidado seria essencial para o futuro do garoto. Percebia também como o milionário estava se transformando, deixando de lado a rigidez que o trabalho havia imposto e permitindo-se ser mais presente, mais humano. Pouco depois, o milionário sugeriu que todos dessem um passeio no jardim da mansão. Era algo simples, mas carregado de significado. O menino aceitou prontamente. Enquanto caminhavam entre as plantas bem cuidadas, conversaram sobre coisas leves, como os pássaros que pousavam nas árvores e o cheiro das flores. A empregada acompanhava à distância, dando espaço para pai e filho se reconectarem, mas sempre atenta caso fosse necessária. Durante o passeio, o garoto tomou coragem e perguntou ao pai se ele achava que ele era fraco. O milionário parou, ajoelhou-se na altura do filho e respondeu que coragem não era ausência de medo, mas sim enfrentar o medo mesmo quando tudo parecia difícil. Disse que o filho era muito mais forte do que imaginava e que ele tinha muito orgulho disso. O menino não respondeu, mas os olhos marejados diziam tudo. No final da tarde, uma tempestade começou a se formar no céu de São Paulo. As nuvens escuras avançavam rapidamente, e o vento ganhava força. A empregada correu para recolher as roupas do varal enquanto o milionário e o filho ajudavam a fechar as janelas. O barulho dos trovões ecoava pela casa, mas dessa vez não trazia sensação de tensão, apenas a certeza de que estavam juntos enfrentando o que viesse. A tempestade virou um cenário acolhedor quando a empregada preparou chocolate quente e um bolo simples que perfumou toda a cozinha. Eles se sentaram na sala, com luzes baixas, observando a chuva intensa pela janela. A atmosfera era quase simbólica, como se a natureza estivesse lavando tudo o que havia sido doloroso, abrindo espaço para um novo capítulo. O milionário, olhando para o filho ali ao seu lado, percebeu que algo dentro dele também estava se transformando. O garoto, apesar de ainda fragilizado, estava sorrindo pela primeira vez em muitos dias. A empregada, sentada perto deles, sentia uma paz profunda ao ver que aquela família estava começando a se recompor. O som da chuva diminuía aos poucos, e o clima dentro da mansão era de união. O milionário respirou fundo e entendeu que ainda haveria desafios, que a recuperação seria um processo longo, mas agora ele estava disposto a caminhar cada passo. Não por obrigação, mas por amor genuíno. O sol apareceu tímido, iluminando a mansão com uma claridade suave que parecia anunciar um novo começo. Depois de semanas intensas, cheias de tensão, descobertas e mudanças profundas, o ambiente estava diferente. Havia leveza no ar, como se cada parede finalmente pudesse respirar. O milionário acordou com uma sensação que não sentia há meses: esperança. Era o dia que ele havia planejado cuidadosamente, o dia que representava mais do que uma simples ação. Era a reconstrução oficial da segurança emocional do filho e da própria família. Ele desceu as escadas devagar, ouvindo o silêncio tranquilo da casa. Ao chegar na cozinha, encontrou a empregada preparando o café da manhã com uma calma que transmitia paz. O cheiro de pão fresco e bolo de laranja já tomava todo o ambiente. Ela sorriu ao vê-lo entrar e comentou que o garoto estava dormindo profundamente. O milionário agradeceu e admitiu que aquele pequeno detalhe já era o suficiente para aquecer o coração dele. Depois de tanto tempo, o filho finalmente dormia sem medo, sem sobressaltos, sem tentar se esconder de algo que o machucava. O milionário sentou-se à mesa, mas antes de começar a comer, passou alguns segundos observando tudo ao redor. Os detalhes que antes ele ignorava agora tinham outro valor. A xícara de café quente, a toalha sobre a mesa, a luz entrando pela janela, coisas simples, mas que só agora ele compreendia verdadeiramente. A empregada percebeu o olhar dele e comentou que aquela paz havia sido construída passo a passo, com verdade, cuidado e união. Ele concordou, e naquele instante entendeu que ela não havia sido apenas uma funcionária, mas uma ponte essencial para que ele se reconectasse com o filho. Quando o garoto desceu as escadas, o milionário se levantou imediatamente. Ele correu até o pai e deu um abraço forte. Era um gesto espontâneo, cheio de sentimento,
como se finalmente se sentisse seguro para demonstrar o que guardava. O milionário o abraçou com a mesma intensidade, sentindo que aquele era um dos momentos mais importantes de sua vida. A empregada observava discretamente, emocionada, sabendo o significado daquele gesto. Após o café, o milionário avisou ao filho que tinha um compromisso especial, a primeira sessão com a psicóloga que ajudaria na recuperação emocional dele. O garoto ficou apreensivo no início, apertando as mãos e desviando o olhar, mas o pai explicou que o objetivo não era pressioná-lo, e sim ajudá-lo a entender seus sentimentos e ganhar forças para seguir em frente. A empregada colocou a mão no ombro do menino e disse que estaria sempre ali para o que ele precisasse. Aquilo deu a ele coragem suficiente para aceitar o convite. No caminho até o consultório, São Paulo exibia sua energia característica. Ruas cheias, pessoas apressadas, carros passando rapidamente. Mas dentro daquele carro, o clima era completamente outro. Era como se ao redor dele só existisse o som discreto do motor e a respiração tranquila do menino. O milionário olhava discretamente para o filho, percebendo o quanto ele havia amadurecido emocionalmente em tão pouco tempo, mesmo com toda a vulnerabilidade que ainda carregava. No consultório, a psicóloga recebeu os dois com um sorriso acolhedor. Era uma sala confortável, com tons claros, quadros tranquilos e cheiro de lavanda no ar. O garoto se sentiu mais calmo quase imediatamente. A psicóloga explicou como funcionaria o processo e convidou o menino a conversar em particular. O milionário ficou na sala de espera, ansioso, mas confiante de que estava fazendo o certo. Ele finalmente estava dando ao filho as ferramentas que nunca soubera oferecer antes. Enquanto aguardava, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Sua rotina havia mudado completamente. A vida que ele antes levava, baseada em negócios, compromissos e reuniões intermináveis, já não fazia mais sentido se não incluísse presença, atenção e cuidado. Entendeu que o dinheiro que possuía só tinha valor se pudesse gerar bem-estar para aqueles que amava. Quando a porta finalmente se abriu, o garoto saiu com uma expressão diferente. Não era exatamente felicidade, mas havia leveza, como se uma pequena parte do peso que carregava tivesse sido retirada. O milionário perguntou como tinha sido, e o garoto respondeu que tinha gostado. A psicóloga explicou que ele havia se expressado muito mais do que imaginava, e que havia um caminho promissor pela frente. O pai agradeceu profundamente, sentindo uma esperança renovada. Ao retornarem para casa, foram surpreendidos por uma cena inesperada. A empregada havia preparado um almoço especial para comemorar a nova etapa da vida do menino. A mesa estava posta com capricho, com pratos coloridos, suco fresco e uma sobremesa que era a preferida do garoto. O menino correu até ela e a abraçou espontaneamente, agradecendo. A empregada se emocionou, pois aquele carinho era o reconhecimento silencioso do afeto e proteção que ela sempre ofereceu. Durante o almoço, conversaram sobre coisas simples. O milionário evitou qualquer assunto pesado, querendo que aquele momento fosse leve e agradável. Ele percebeu que tanto ele quanto o filho estavam aprendendo juntos a construir uma nova dinâmica familiar, uma nova forma de se relacionar que antes parecia impossível. A empregada participava da conversa com naturalidade, como parte essencial daquela família. À tarde, o milionário decidiu levar o garoto a um parque próximo, um lugar repleto de árvores, lagos artificiais e caminhos tranquilos. O menino correu entre as árvores, sentindo uma liberdade que há muito tempo não experimentava. O milionário observou tudo com um sorriso cheio de emoção. Era como ver o filho renascer diante dos próprios olhos. Ele percebeu que aquele momento não era apenas uma saída casual, mas uma demonstração de que o menino estava encontrando novamente sua essência. Ao voltarem para casa, o milionário teve uma conversa séria com a empregada. Ele disse que reconhecia o quanto ela tinha sido fundamental, que sem sua sensibilidade e coragem tudo poderia ter tomado um rumo muito mais complicado. Ele agradeceu, não como patrão, mas como alguém profundamente grato. A empregada ficou emocionada, dizendo que tudo o que fez foi movido pelo carinho que sempre sentiu pelo garoto e pela preocupação genuína. O milionário então tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Ele disse que, a partir daquele momento, queria que ela tivesse um papel ainda mais importante na vida deles, não apenas como funcionária, mas como uma figura de referência para o menino. Queria que ela estivesse ao lado da família em todas as novas fases, com todo o carinho e influência positiva que sempre ofereceu. A empregada, com lágrimas nos olhos, aceitou com o coração aberto. Ao anoitecer, a família se reuniu na sala para assistir a um filme que o menino escolheu.
O ambiente estava iluminado por luzes quentes, com almofadas espalhadas e uma sensação de lar que nunca havia sido tão forte. O garoto se deitou entre o pai e a empregada, demonstrando uma confiança reconquistada. O milionário passou o braço em volta dele, enquanto a empregada ajeitava um cobertor macio sobre os dois. Naquele instante, tudo parecia alinhado. Não havia mais sombras escondidas nos cantos, nem silêncios pesados, nem medo. Só havia amor, parceria e a certeza de que juntos conseguiram superar um período difícil com coragem e união. Quando o filme acabou, o menino adormeceu nos braços do pai. O milionário o carregou até o quarto, ajeitou os lençóis e ficou alguns minutos observando o filho dormir com serenidade. A empregada apareceu na porta e ambos trocaram um olhar de cumplicidade. A paz que tanto buscaram finalmente estava ali, presente, viva, real. O milionário fechou a porta devagar e, ao caminhar pelo corredor, sentiu uma emoção tão profunda que precisou parar por um instante para respirar. Ele havia vencido. O filho havia vencido. A família havia vencido. Não porque evitaram a dor, mas porque aprenderam a enfrentá-la juntos, descobrindo forças onde menos imaginavam. No fundo, a verdadeira transformação não aconteceu apenas no menino, mas também no coração do milionário, que reencontrou o valor do afeto, da presença e da humanidade. E assim, naquela mansão que por tanto tempo foi silenciosa, nasceu um novo lar cheio de vida, sentimentos verdadeiros e um futuro que, enfim, poderia ser feliz. Fim. Chegou até o fim? Então escreve hoje nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.